Vamos começar a falar sobre as cartas de São Paulo. E a sua primeira carta é a carta aos Romanos. Então estamos começando o estudo das cartas que São Paulo escreveu. São Paulo escreveu muitas cartas bonitas. São 13 cartas de teologia católica. Veja, São Paulo faz um resumo de toda a teologia em cima das cartas dele, das 13 cartas, que juntamente com os evangelhos, os Atos dos Apóstolos e também depois o Apocalipse e o Antigo Testamento formam a Bíblia. Então nós estamos diante de Paulo, onde ele escreve uma carta aos Romanos. E tudo isso interpretado pelo magistério da igreja. Sempre é o magistério da igreja que deve interpretar a Bíblia. Interpretando pela tradição da igreja também. Tudo isso se tornou para nós, assim, a base da nossa fé. As cartas de Paulo são importantíssimas. A base dos nossos estudos. Vejam, por isso nós queremos agora, depois de ter estudado uma parte dos evangelhos, falta ainda uma parte, e uma parte dos Atos dos Apóstolos. Agora nós queremos estudar as cartas de São Paulo. Bem interessante, a vida de São Paulo. São Paulo, o grande apóstolo. Vimos toda a vida de São Paulo. Vimos aí também as viagens maravilhosas que São Paulo fez. São Paulo foi reconhecido pelos apóstolos como um grande evangelizador. 3 viagens apostólicas, levando o evangelho a toda a região da Ásia Menor, aquela região pagã, porque ele falava o grego, falava o hebraico, falava o latim. Toda aquela região da Ásia Menor. E depois também lá na Turquia de hoje. E também chegando à Europa, chegando lá em Roma. Depois ele vai para a Espanha também, os confins do universo, Paulo considerava. Paulo que acabou sendo decapitado. Pedro acabou sendo crucificado de cabeça para baixo pelo imperador Nero no ano 67 depois de Cristo. Naquela Roma pagã que Paulo tenta corrigir. Vamos ver então as cartas que São Paulo escreveu, as 13 cartas. São 13 livros da Bíblia, do Novo Testamento que ele escreveu. Sabemos que Paulo nasceu em Tarso, naquela cidade de Tarso. E era de uma família de judeus também, Paulo. Tinham muito fiéis e conhecendo com profundidade a doutrina judaica. O seu pai, vendo que o menino estudava muito concentrado, resolveu comprar a cidadania romana para eles. Vejam tudo a providência divina. Porque quem tinha a cidadania romana tinha passaporte livre para andar por qualquer das províncias romanas. Então, caminhar por todo o Império Romano, tinha essa regalia. O pai comprou a cidadania romana. Paulo tinha essa regalia e, além de saber falar o grego, porque se falava o grego naquela sua região. Falavam também o latim, falava também o hebraico, e com 15 anos de idade, Paulo sai de Tarso e foi para Jerusalém, lá onde era a capital, a sede, e se tornou um rabino. E formou-se na arte rabina de interpretar as Escrituras. E aprendeu uma profissão, ele quis também fazer coisas de couro,
e lidar com fibras para fazer as tendas. E lá pelo ano 36 depois de Cristo, Paulo era um perseguidor severo dos cristãos. Santo Estevão morreu nas mãos de Paulo, mas ele se converteu espetacularmente quando o Senhor lhe apareceu lá na estrada, naquela queda do cavalo. Apareceu aquela luminosidade, ele viu Cristo lá na estrada que vai de Jerusalém para Damasco, onde ele ia para prender os cristãos por ordem dos superiores, os sumos sacerdotes. Ele tinha papel para isso. E depois, então, ali é batizado por Ananias. Assim o cristianismo foi se espalhando por toda aquela região. Paulo volta para a cidade de Tarso e ali sofreu muita perseguição pelos judeus. Veja, Paulo agora é cristão e os judeus o perseguem, como também em Jerusalém. E, inclusive, teve que fugir de Damasco, porque os judeus achavam que ele estava destruindo o judaísmo. Então é perseguido muito pelos judeus, pelos sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes achavam que ele estava destruindo o judaísmo, bem como Jesus estava destruindo o judaísmo. E ali ele fica por 5 anos estudando, vendo toda a história de Jesus. Deve ter conversado muito com os apóstolos. Ficou ali 5 anos, lá pelo ano de 44, com seu primo Barnabé, que era também discípulo em Antioquia. Antioquia é uma cidade grande na época, de 500 mil habitantes. E levou Paulo para ajudá-lo na evangelização. Vejam a marca de Paulo, um evangelizador. E ele disse, ai de mim se eu não evangelizar. Paulo e Barnabé são encarregados pela comunidade também, lá naquela época, para levar uma ajuda financeira para os pobres de Jerusalém. Eles faziam umas coletas, já na época, para levar aquelas pessoas que tinham necessidade. E no ano de 45, por inspiração do Espírito Santo, veja, por inspiração do Espírito Santo, juntamente com Marcos, o evangelista, e Barnabé, foram enviados para pregar o evangelho para os gentios pagãos, porque Paulo conhecia a língua grega, conhecia o hebraico, conhecia o latim, que eram as línguas que eram faladas naquelas épocas. Então, levar o evangelho para os gentios pagãos. E começam as viagens apostólicas de Paulo. Paulo organiza 3 viagens. A primeira viagem durou cerca de 3 anos, de 45 a 48 depois de Cristo. Percorreram ali a ilha de Chipre, parte da Ásia Menor. Depois Paulo e Barnabé, no ano 49, também foram para Jerusalém, naquele concílio que começou a surgir dúvidas. Todos os que se batizam têm que fazer a circuncisão ou não precisam fazer. Fizeram um concílio em Jerusalém para resolver esse problema da circuncisão, que tinha surgido ali em Antioquia, cidade grande, e surgiu essa dúvida. E depois fazem a segunda viagem, lá pelo ano de 50 a 53, também de 3 anos depois de Cristo. Paulo faz a segunda viagem. E nessa segunda viagem ele fica em Corinto durante 1 ano e 8 meses. E ali escreve algumas cartas lá em Corinto. 8 meses, escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses, que na história são tidas como as primeiras cartas da primeira comunidade, talvez uma das comunidades mais antigas da Igreja Católica, da Igreja. E estas são as primeiras cartas que Paulo escreve ali em Corinto, que ficou 1 ano e 8 meses. Cartas estas que Paulo escreveu
as primeiras. E na terceira viagem, São Paulo fez lá pelo ano de 53 a 58. Veja, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 6 anos. 58 depois de Cristo. E nesse período ele escreveu as grandes epístolas aos Gálatas, a região da Galácia, a primeira aos Coríntios, a carta aos Efésios também. Ali na cidade de Éfeso, é uma cidade portuária. A segunda carta aos Coríntios. A carta aos Filipenses ele escreve nesta viagem. E aos Romanos. Tudo isso quando ele estava lá em Corinto, que ele acabou ficando lá praticamente naquela região 8 anos. E deve ter conhecido Nossa Senhora em Éfeso. Deve ter conversado muito com Nossa Senhora. E depois desta viagem terceira, Paulo é preso. Ficou preso ali durante 2 anos, ali na Cesareia de Filipe, perto de Jerusalém, de 58 a 60 depois de Cristo. Ele ficou ali aguardando o seu julgamento. E aí não sabiam o que fazer, o que vamos fazer com ele. E eles tinham certeza que eles queriam julgá-lo ali em Jerusalém. Mas Paulo, muito entendido, Paulo sabia que em Jerusalém ele seria morto. Porque eles diziam que ele estava destruindo o judaísmo. Daí ele apelou para César, Roma, porque ele era cidadão romano. César, naquela época, era o imperador Nero. Depois foi levado para Roma, então de Cesareia, embarcaram num navio e ele foi. E naquela viagem naufragou. Sofreu uma série de problemas. Foi picado por uma cobra e milagrosamente curou-se. E foi levado para a ilha de Malta. E levaram assim 1 ano chegando a Roma. Em 61, no ano depois de Cristo. Ficou preso lá numa casa, amarrado a uma corrente, Pedro e Paulo, escoltado por um guarda, ficava do lado dele. Ficou ali preso 2 anos. E ali escreveu também no cativeiro as cartas do cativeiro. Bem interessante conhecer que Paulo tem as cartas do cativeiro. São as cartas a Filemon, aos Colossenses, também cartas aos Filipenses, da cidade ali de Colosso, de Filipo, e também aos Efésios. Então, Paulo escreve essas cartas ali, são cartas do cárcere. Depois desse período, Paulo foi libertado. Passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, vos ofereço o corpo e o sangue e a alma divindade do vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.